Olá, como vai? Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo sobre linguagem. E hoje nós vamos falar sobre recursos, sobre mecanismos na construção de um texto, que é coesão textual. O que é isso? O que é coesão? O que é estar coeso? Não tem? Às vezes fala assim, é estar coeso com algo. Então, é quando algo se relaciona com outra de uma maneira que causa sentido, que mantenha uma relação uniforme. Então, a coesão ela vai trabalhar isso. Então, na construção do texto, a coesão é esse mecanismo que vai produzir a textualidade. Então, olha só o que diz o texto que vocês estão vendo. Quando escrevemos um texto, uma das maiores preocupações é como amarrar a frase seguinte à anterior. Isso só é possível se dominarmos os princípios básicos de coesão. A cada frase enunciada, devemos ver se ela mantém um vínculo com a anterior ou anteriores, para não perdermos o fio do pensamento. De outra forma, teremos uma sequência de frases sem sentido, sucedendo-se umas às outras sem muita lógica. Então, imagine uma construção. Imaginar. Então, nós temos lá um monte de tijolos. Esses tijolos seriam as palavras. Essas palavras cheias de sentidos, que a gente chama de lexicais. Elas estão ali soltas. Esses tijolos, por si só, não vão construir. No momento em que você pega o cimento e vai colocando um tijolo sobre o outro, você vai construir uma parede, um quarto, uma sala, uma casa. Desta forma, é a produção do texto. As palavras, elas são como os tijolos. Elas estão cheias de sentidos. Eu posso dizer uma palavra ventania. Essa palavra está cheia de sentido, carregada de sentido. No entanto, se eu não usar aí essa argamassa que vai juntar esse tijolo, essa palavra, a outra, ela não vai construir a frase. E, consequentemente, o período, consequentemente, o parágrafo, o texto. Então, é desta forma que vamos construindo o texto. Daí a necessidade de saber usar esses mecanismos, esses elementos coesivos que vão construir, vão costurar esse texto. Também uma outra metáfora para falarmos da construção do texto, que é a costura. Porque quando pensamos num texto, é como se ele fosse um tecido. Então, vocês observam que o tecido ele vai entrelaçando. Vocês vão observar os fiozinhos entrelaçando. A coesão, ela tem o papel de ir amarrando esses fios e dando os nozinhos e amarrando para que torne uma textura. Esse é o texto. Daí a palavra texto, que vem também dessa relação do tecido, da tessitura. Então, se não há uma coesão, uma coerência, esse texto pode deixar de ser um texto. E é claro que nesses elementos, muitas vezes nós nos confundimos, temos dificuldades, e a necessidade de conhecer um pouco da gramática, de ler mais, de estudar, de observar esses mecanismos para poder usá-los ao fazer um texto, ao fazer qualquer tipo de texto. Desde um recado, uma carta, um e-mail, um relatório, um memorando, qualquer texto, ele vai exigir esses mecanismos de coesão. Vamos ler esse texto que está aí para vocês. Ulisses era impressionantemente, sob vários aspectos, o primeiro e mais óbvio dos quais era a própria figura. Contemplado de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro, e os olhos claríssimos de um azul leve como o ar. As pálpebras anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis, a região dentro de si onde guardava sua força.
Observe que nós temos aí um texto. Por que um texto? Porque é uma unidade de sentido. Ele produz sentido. E para esse texto chegar ao que ele é, houve aí a construção e os mecanismos de coesão. Olha só, Ulisses, quando lá naquele momento que fala assim, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras, então observe que ele retoma Ulisses. Então, o elemento coesivo aí, que é um elemento referencial, que vocês vão ver logo mais, está fazendo referência a algo que foi dito antes. Se não tivesse Ulisses, apenas ele, não saberíamos de quem se tratava. Mas como tem lá um nome, nós sabemos de quem se trata. Mais adiante, vai falando, e desciam pesadas como cortinas. Desciam pesadas. A palavra pesadas também, você já sabe, até pela concordância e tudo mais, que está retomando pálpebras. Está referindo-se a pálpebras, como cortinas. E os olhos claríssimos, de um azul leve como o ar. Aí observe, ele repete pálpebras. Por quê? Porque ele quer enfatizar isso. Agora, se ele não quisesse enfatizar pálpebras e tudo mais, ele poderia usar uma palavra sinônima ou de um mesmo campo semântico para falar dos olhos, né? Seus olhos abriam e fechavam, ou quando abaixava o olhar, anunciava a profundeza, mas ele quis enfatizar a questão das pálpebras. É um texto literário e, neste caso, há esses recursos de repetição que vai enfatizar, buscar essa repetição para poder dizer algo. Essa repetição, no caso de um texto, de um ofício, de um relatório, ela já não é bem-vinda. Então, aí vocês vão ver logo adiante mecanismos para não se repetir, tá? A palavra, quando ele as abria, nós temos aí. Quando, que vai ligar um período ao outro, trazendo uma ideia de temporalidade. Ele, que vai retomar novamente Ulisses, que foi dito antes. E a palavrinha as é o quê? Um pronome oblíquo, que está retomando pálpebras. Olha lá, quando ele as abria, quer dizer, ele está retomando pálpebras, para não ficar repetitivo. Então, ele usa aí um elemento de coesão para poder produzir um texto coerente, coeso, que é legal, que é gostoso, que é bom de se ler. É diferente quando você fica repetindo o tempo todo e isso causa cansaço no texto, tá? Acaba cansando e perde a coerência. Vamos ver, então, esses mecanismos de coesão, tá? Então, aqui nós temos o recurso de coesão, que é a coesão referencial. Como que isso ocorre? Referencial é porque eu estou indicando um referente. Lembra que eu já havia falado na aula de funções da linguagem? O referente. Quem é o meu referente? Vocês que estão assistindo a aula, tá? Então, o referencial, aqui no caso da coesão referencial, é quando está retomando aquilo que foi dito antes, tá? Então, há um referente e eu estou retomando esse referente. Olhem só. Ocorre coesão referencial quando um elemento da sequência textual remete a outro elemento do mesmo texto, substituindo-o sem acrescentar um significado novo. Entenderam? Quer dizer, vai substituir mantendo o mesmo significado, mantendo o mesmo valor semântico. O que é valor semântico? Sentido, né? Então, valor de sentido. Então, olha só. Encontrei meu irmão na esquina, mas não falei com ele. Observe que ele retoma meu irmão, tá? Então, não perdeu aí o valor de sentido. Ele estava lá, na esquina, o meu irmão. Observe que aqui há duas formas de retomada, tá? No primeiro, nós falamos que é anafórico. O que é isso? Anafórico é quando você disse algo antes e esse elemento de coesão está retomando, esse pronome no caso, né? Está retomando. Então, ele é anafórico. E catafórico, não pense que eu estou falando palavra feia, por favor. Catafórico é uma forma também de retomar. No caso, não é a retomada, é algo que vai ser dito. Então, tem aí, ele quem? Você vai ver no final da frase.
Agora, se você não coloca no final da frase, fica perdido, tá? Então, ele estava lá, na esquina, o meu irmão. Então, ele funciona como um elemento referencial de coesão e que se dá o nome de catafórico. Portanto, quando vocês verem escrito em algum lugar, houve uma coesão anafórica ou catafórica, isso quer dizer essa forma de retomada, quando o pronome vem antes ou quando o pronome vem depois, ok? Vamos adiante. As formas pronominais. Então, nós temos aí, que são formas de coesão. Pronomes pessoais de terceira pessoa. Então, olha só. O aluno saiu, mas ele e sua mãe voltaram logo a seguir. Então, ele retoma aluno. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. Observe que ali eu estou usando o las para retomar vitaminas. Por que não tomar elas? Que é o que a gente fala no coloquial, no dia a dia. Porque aqui nós estamos trabalhando com a norma culta. E a norma culta exige dessa forma. Pronomes indefinidos. João e Pedro estiveram lá, mas nenhum falou nada. Então, observe que nenhum é um pronome indefinido que está retomando tanto João quanto Pedro. Nenhum falou nada. Pronomes possessivos, aquele que dá a ideia de posse. Renato comprou um jornal, mas leu o meu. Então, ó, meu, retoma, faz aí uma coisa, um elemento de coesão que vai retomar jornal, quer dizer, o meu jornal. Então, não preciso repetir jornal, tá? O colégio é um dos melhores da minha cidade. Então, o minha está aí como possessivo da cidade, referindo-se à cidade. Seguindo adiante, nós temos aí os pronomes demonstrativos. Ela viu a blusa vermelha, mas comprou esta. Então, nós temos aí o pronome esta, que é demonstrativo e que está retomando algo que é uma blusa, não a vermelha. Há uma grande diferença entre Paulo e Maurício. Este guarda rancor de todos. Então, este retoma Maurício, que está mais próximo. Enquanto aquele tende a perdoar. Retoma quem? Paulo, que está mais distante. Também tem essa relação. Por quê? Porque senão você também causa ambiguidade na frase e aí ela não vai se tornar clara. E os pronomes relativos? O livro que trouxe é menos interessante. Esse que está referindo-se a livro, tá? É uma forma de retomada. Aqui nós vamos ter as formas numerais. João e Maria saíram, mas os dois voltaram logo. Eu também poderia usar aí, ambos voltaram. Por favor, não coloquem ambos os dois voltaram. Por quê? Porque é redundante. Ambos significa dois. Duplo. Então, ou dois ou ambos voltaram. Comprou vários presentes. O primeiro, uma bicicleta. Então, aqui está por ordem, né? Primeiro, segundo. Então, o uso do numeral ordinal. Fiz 10 exercícios e meu primo fez o dobro. Também é uma forma de retomar, quer dizer, fez o dobro de exercícios. Havia 10 laranjas e comeu 1/3 delas. Outra forma, usando o fracional aí, de retomar laranjas. Não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. 1/3, pelo menos, parece estar dominando o assunto. Então, são formas de retomar, para não dizer que uma parte da turma está, de não ficar retomando o mesmo nome, não ficar se repetindo, você vai usando aí elementos que vão retomar a palavra que foi dita antes, a frase que foi dita antes, e desta forma você vai construindo um texto, fazendo aí uma tessitura muito bem feita. Nós temos também os advérbios pronominais. Aqui, ali, lá, aí, também tem o acolá, né? Aqui alguns exemplos. Não podíamos deixar de ir ao Louvre. Lá está a obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Então, Louvre é um museu em Paris, né? Chiquérrimo. Esse lá retoma o quê? Retoma Louvre, tá? Fui à Europa e lá foi feliz. Desculpe, foi à Europa e lá foi feliz.
Então, nós temos aí o lá, retomando Europa. Então, é um advérbio de lugar, né? São advérbios pronominais que vai remeter a lugar, tá? A coesão lexical, lembra que eu falei do tijolo, né? Então, o que são as palavras? A coesão lexical, que são as palavras. Então, aqui tem alguns mecanismos de coesão lexical. Então, você pode usar os sinônimos, né? Ou quase sinônimos. Por quê? Porque sinônimos, quando a gente fala sinônimo, é aquilo que representa a outra palavra e que é como se fosse igual àquela palavra. O sentido é o mesmo sentido. E nem sempre é possível você achar uma palavra sinônima para aquilo que você está dizendo. Mas você pode encontrar palavras quase sinônimas, que têm valor semântico semelhante, tem valor de sentido semelhante, muito próximo. Então, pode usar essa palavra. E isso, quem vai dizer para você é o contexto, tá? Por quê? Porque, às vezes, num contexto, você usa uma determinada palavra e aí a outra palavra que você usa como sinônimo dela não vai funcionar naquele contexto. Então, muitas vezes, a gente vai ao dicionário e fala assim, vou usar essa palavra como sinônimo desta. Mas, no contexto, ela não vai ficar muito bem. Então, daí a necessidade de você ler tudo o que está lá no dicionário, porque ele vai especificar esses contextos para que você saiba a melhor palavra a utilizar para substituir, para não repetir e tudo mais, tá? Então, olha só aqui. Os quadros de Van Gogh não tinham nenhum valor em sua época. Houve telas que serviam até de porta de galinheiro. Então, observe que telas vai tomar, né, vai ser aí, funcionar como sinônimo de quadros. Em outro momento, tela já não vai ter, mas não vai funcionar como sinônimo de quadros. Então, nesse contexto, telas funciona muito bem. Hipônimos, comprou flores e deu as rosas para a mulher. Hipônimo é quando você parte do... rosa é uma flor, tá? Então, hipônimo é aquilo que é restrito. No caso, rosa vai ser um hipônimo. Flores já é algo mais abrangente. Quando eu falo em flores, eu penso em azaleia, rosa, margarida, etc. Tá? Então, rosas é hipônimo de flores, que é o restrito. Hiperônimo já é diferente, é o contrário. É aquilo que é abrangente. Então, olha só, vinha um ônibus. O ônibus é específico. Poderia ser um carro, poderia ser um caminhão, vinha um ônibus. Mas o pedestre não viu o veículo. Então, veículo já é abrangente, neste caso, hiperônimo. É uma forma de retomar, neste contexto, ônibus. Se fosse uma moto, também poderia usar veículo. Então, observe, se fosse um carro, também poderia usar veículo. Tá? Nomes genéricos. Trouxe caderno, livros e outras coisas. Então, coisas nesse contexto, tudo bem. Mas evitem, gente, usar coisas na produção de um texto, principalmente dissertativo argumentativo. Por quê? Porque é genérico. Que coisas são essas que você está colocando? Aqui não, aqui ele está especificando, mas não é o ideal na produção de um texto. Mas a aula agora é de coesão, vamos lá. Epitetos é uma palavra ou frase que qualifica a pessoa ou coisa. Olha só, Glauber Rocha fez filmes memoráveis. Pena que o cineasta mais famoso do cinema brasileiro tenha morrido tão cedo. Então, cineasta é um epiteto, tá? Ele vai retomar Glauber Rocha, por quê? Porque ele é um cineasta. Nominalizações. Quando se emprega um substantivo que remete a um verbo enunciado anteriormente. Eles foram testemunhar sobre o caso. O juiz disse, porém, que tal testemunho não era válido, por serem parentes de assassino. Então, testemunhar, verbo, testemunho é um substantivo. Então, é uma forma de retomar também. Enfim, finalizamos aqui a nossa aula de coesão. Mas, são só esses os elementos? Não, claro que não. Esses são alguns elementos de coesão que vocês podem lançar mão para fazer um texto, para não ficar se repetindo o tempo todo as mesmas palavras. Mas há tantos outros elementos de coesão, como as conjunções subordinativas, né, das orações adverbiais, que são extremamente retomados, elementos que vão conectar uma palavra com outra, no caso de subordinação, como
preposição, conjunções, que têm um papel fundamental na ligação entre uma frase e outra, entre uma oração e outra, entre um parágrafo e outro. São elementos, são mecanismos que vão estabelecer a coesão do seu texto. Enfim, finalizamos esta aula de coesão. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido bastante e que não fiquem só nisso. Busquem mais, procurem mais e aprendam mais. Até a aula de coerência.